Caros e queridos, aqui quem vos fala é Laura, do Instituto Sítio São Luís, em Pacuti. Estamos tendo aqui a honra de receber essa pessoa. Ele vai se apresentar, é o Marcelo Casemiro. Por favor, Marcelo, se apresente e diga ao que veio aqui ao Sítio São Luís. Olá pessoal, é um prazer estar aqui no Sítio São Luís, né? Esse espaço maravilhoso, né? Dentro que envolve essa natureza esplendorosa aqui no entorno e que deixa a gente bem contente de poder estar pensando possibilidades juntos. E eu, como docente da Unilab, a gente tem a proposta, né, a perspectiva de pensar parcerias, né, e trabalhos em conjunto com o entorno, né. A gente está no Maciço do Baturité, então acho que é importante a gente dialogar e manter esse vínculo, sair um pouco dos muros da instituição. E eu trabalho com abelhas, né, Marcelo, diga que você é doutor em abelhas. Era para você dizer isso. Olha, eu vou dizer. O Marcelo é zootecnista, não é isso, Marcelo? E tem doutorado em abelhas sem ferrão, não é isso? Na realidade, o doutorado ele é em abelhas em geral, né? Mas eu, como meliponicultor, também estudo e trabalho e cultivo essas abelhas nativas sem ferrão ou abelhas indígenas sem ferrão, como são conhecidas. É porque o mundo das abelhas é um mundo complexo e amplo, e a gente não pode restringir o mundo delas a apenas a alguns grupos, né? São muitas, são milhares de abelhas, mais de 20 mil já catalogadas, então é um universo muito grande e que a gente tem que conhecer um pouco desse universo que as abelhas sem ferrão estão envolvidas. Então, assim, o intuito da visita, né, é pensando em alguma parceria institucional e de pesquisa, de educação ambiental, voltada para as abelhas como ferramentas para esse universo do mundo ecológico, né? Pensando nessas relações ecológicas que estão em nosso entorno e que a gente muitas vezes passa despercebido, e as abelhas têm muito a nos ensinar nesse sentido. Muito bem, e agora eu vou levar ele ali para dar um trato nas abelhinhas iraís que estão ali no jardim daqui do Sítio São Luís, né, que foram trazidas pelo Levi, e outro tronco que já tinha por aqui. Fora isso, vou dar uma volta com ele, vou apresentar jaracatiá para o professor Marcelo e vamos ver aqui, pensar, porque as possibilidades são muitas e a gente fica muito feliz em poder compartilhar. Desde que me conheço por gente e antes de mim, o Sítio São Luís tem sempre e teve sempre e terá sempre as portas e os corações abertos para essa ciência aqui fantástica que a gente precisa abraçar, não é isso? Eu tô aqui rindo da mala de ferramentas do doutor em abelhas. Olha aí. Conte aí, doutor Marcelo, que ferramentas na são realidade, essas? a gente trabalha muito com ferramentas improvisadas, né? Na meliponicultura você não tem muito... Você não encontra no mercado ferramentas específicas para manusear esse tipo de abelha. Então a gente usa ferramentas delicadas, né? Que essas são de dentistas. E aí a gente possibilita você acessar partes do ninho que com a ferramenta maior ela vai danificar muito. Então tem que ser algo mais minucioso e delicado, como são as abelhas, né? Pois vamos aqui. Iraís, aí vamos nós. Licença, né? Vou pedir licença para... São essas duas pequenas colmeias que estão aqui. Leve. O Levi foi o Levi do historiador? Foi, o Levi Jucá trouxe pra gente essa caixinha. E aquele outro tronco já estava ali no jardim. Ele já trouxe povoada? Já. Precisa de mais alguma coisa? Não, tá bom. Tá suficiente.
Tchan, 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 tchan. E aí? Isso é um doutor? invólucro que elas... Isso aqui veio, na realidade, era parte do ninho natural. Isso é um batume, que é uma mistura de resina com barro que elas constroem. As resinas elas coletam e o barro também. E aí misturam e fazem o que a gente chama de batume. Então isso aqui estava no ninho natural. Elas utilizam para limitar o tamanho do ninho dentro do oco. Ele nem precisa estar aqui. Vamos ver as próximas partes dessa colmeia. Que essa é uma colmeia conhecida como ímpar, que é uma colmeia vertical. Então ela possibilita o crescimento da colônia de baixo para cima. Tem melgueiras, tem outras partes do ninho. Deixa eu ver aqui também. É muito bom conhecer. A gente adquire um novo olhar sobre essas delicadezas da vida. Aqui é uma outra parte também de batume. Batume é essa parte aqui? Batume é essa parte mais rígida, ela é dura. Ela é dura. Mas foi construída pelas abelhas. Foi, ela coleta resina, mistura com cera, algumas misturam com barro. Então, essa daqui é o geoprópolis também, né, que a gente pode dizer. É possível você fazer um extrato de própolis com esse material. Como? Você coloca em álcool de cereais e deixa ele, você quebra, fraciona ele em pedaços menores para poder o álcool acessar as partes mais internas dessa estrutura. E isso com o tempo vai diluindo, vai soltando, né? O álcool vai extraindo. A gente não pode quebrar um pedacinho e ficar chupando, não? Não, porque assim, você não vai sentir muito... Deixa eu ver aqui. Porque às vezes, dependendo da espécie de abelha, se você faz isso, pode ser que elas tenham coletado de alguma fezes de animal, algum barro que passasse ali uma água poluída, alguma coisa desse tipo. O álcool ele mata, né? Então o extrato de própolis, ele mata já alguns micro-organismos. Mas se quiser experimentar... Vou experimentar. Tá, então aqui, o que nós temos? Nós temos essa estrutura de colmeia, ela tem uma área do ninho embaixo e tem sobreninhos e melgueiras. Então, pelo tamanho do ninho, algumas estruturas dessa daqui não estão sendo necessárias nesse momento. Essa daqui, por exemplo, acho que a gente vai tirar. Por enquanto eu vou tirá-la, certo? Esse é o lance desse tipo de colmeia, porque ela permite que você coloque e remova partes da colmeia à medida que ela vai precisando. Porque não adianta eu colocar muito espaço para a minha colônia, se a colônia é pequena, e eu der muito espaço, vai dificultar a manutenção de controle de temperatura e umidade dentro do ninho. É a mesma coisa da gente morar um casal num casarão desse. O trabalho que esse casal vai ter para manter essa casa, né, limpa e segura é muito maior. Então não precisa. Você controla esses tamanhos. Aqui a gente tem alguns potinhos de mel, ó. Esse é um pote de mel, ó, com mel. Maravilhoso. Maravilhoso. Bem melzinho fino, né? Uhum, uma delícia. Deixa eu ver outra parte aqui embaixo. A gente vai coletar um melzinho? É o seguinte, eu tô sem a seringa. Se tu tiver uma seringa aí... Seringa de remédio, menino. Vou buscar. Pode ser. Vou dar uma pausa no vídeo e vou buscar. Fala aí sobre a Iraí, Marcelo. Todo dia elas fecham a colmeia. São um grupo de abelhas do grupo das trigonas. É uma abelha pequena, né? Mas ela é bem produtiva. É um grupo pequeno. Mas é uma abelha que
que se adapta bem a essa zona mais úmida. Nativa, sem Nativa, ferrão. exato. Ela é bem produtivazinha, se comparado com outros grupos de abelha. Comparado o tamanho dela. A cor do mel, você vê que muda, né? Dependendo do pote onde esteja. Eu vou tirar isso, ó, tá um pouco amarelado, né? O que quer dizer o amarelado? Isso, não, é em função da florada. Então tem flores que dá um mel mais escuro, outras um mel mais claro. E de qualidades, no caso, vitamina? Não, o que muda a composição muda pouco, né? Quanto mais escuro o mel, mais minerais ele tem. Mas em termos... Essa variação é muito pequena. E a gente, como você não tem como separar uma quantidade pequena de um potinho do outro, acaba que mistura e aí você tem esse super alimento, né? Assim, eu não vou nem tirar tanto, Laura. Vamos ver mais como é que tá embaixo, porque se a gente observar bem, ela não tem um estoque de alimento muito grande não, tá? Então eu consideraria, ainda não vi a área de ninho. Deixa eu ver se eu tiro. Tô vendo aqui como se fosse um pedaço de madeira. Na realidade, acho que quando fizeram a transferência do ninho para cá, colocou-se alguma. Você vê que a abelha mais jovem, ela é mais esbranquiçada. Olha lá aqui dentro. Ó. Aqui, ó. Uhum. E quanto mais velha, mais escura. Então essas mais clarinhas, elas nem voam ainda. Olha elas só caminham. Só fazem e caminhar. a rainha tá escondida onde? A rainha fica na área do ninho, né? Aqui a gente tá vendo a área de alimento. Aqui é um estoquezinho de pólen, ó. A parte mais amarelada ali. Elas têm uma preferência por flores? Não. Tem, elas não conseguem explorar pelo tamanho delas. A capacidade de voo delas é reduzida. Elas têm que explorar a florada que está nesse entorno, né? Aqui em algo de 200, 300, 400 metros no máximo de diâmetro, de raio da colônia. Mas por elas serem nativas, elas já estão muito adaptadas, né, a esse ambiente. Então elas acabam que exploram bem essa vegetação que existe aqui no entorno. Tu tá desarmando, elas vão arrumar tudo isso de novo? Eu quero que tu experimente isso aqui. Ah, é? É bom? Ele é um pouco ácido, né? Mas... Olha aqui, bem pequenininho na minha mão. Vou provar. Esse é o pólen, é o que elas coletam. Essa é a fonte proteica da abelha. O mel é a fonte energética. Que impressionante o sabor. O pólen é a fonte proteica. E aí? Então elas estocam, como você vê diferente, elas não misturam o pólen com o mel. Isso fica separado e aí elas vão acessando. Posso pegar mais? Pode. À medida que elas vão precisando. Vou aproveitar aqui. Na realidade, o pólen ele é um alimento necessário para o crescimento das abelhas jovens, né? Quando adulta, ela já passa a não consumir. Impressionante, desmancha na boca. A textura, né? A textura muito macia, desmancha na boca. Gente, vocês estão ouvindo o choro de duas meninas que caíram de bicicleta. A gente costuma dizer aqui no Sítio São Luís que é a arte entrando. E que só aprende a andar de bicicleta, só aprende a andar de cavalo quem leva no mínimo 7 quedas. Não é não, Marcelo? Então, aqui a gente chega na área do ninho. Um ambiente então, comumente conhecido por nós. Essa é a área onde as abelhas vão se desenvolver. É onde a rainha fica. A gente vai ver a rainha não, né? Não sei, não é uma coisa muito saudável. Certa não, deixa quieto. Às vezes ela então. fica aqui em cima, eu não posso cutucar para querer encontrá-la. Deixa quietinho então. Mas assim, o que é interessante é que você vê que ela faz o ninho em camadas, ó. Essa parte aqui de cima, aqui, ó. Então são discos
sobrepostos. Todas as abelhas são assim ou só Não, aí? tem grupos de abelha que faz em forma de cachos de uva, outros um pequeno grupo de abelha sem ferrão faz em forma vertical, mas a grande maioria são discos horizontais. É uma abelha que está com uma área de cria muito boa. Agora o estoque de alimento é que está pequeno para o tamanho da E o que colônia. que a gente pode fazer para colaborar? O que a gente pode fazer é um reforço na alimentação. Então tem pouco mel, então o que a gente pode fazer é uma reposição de mel ou uma alimentação suplementar de água e açúcar, que a gente chama de xarope. Aí eu faço uma aguinha com açúcar. Isso, você faz diluir num copinho desse, a gente coloca aqui alguma estrutura da própria cera delas, fazendo um pote, ou algum reservatório artificial. E aí você coloca o líquido copinho dentro. de vidro, alguma coisa assim? Pode ser, eu não gosto de trabalhar com plástico dentro das colônias, né? O vidro, se você conseguir um potinho de vidro pequeno, é interessante. O ideal seria da própria cera delas, ou de outra abelha que você tenha. Como aqui a gente tem um criatório pequeno, com poucas colônias, normalmente a gente não teria a quantidade de cera guardada, né? Para você fazer esse tipo de manejo. Tá. Mas eu acredito que eu possa ter aqui na minha... Pois tenha mesmo, Marcelo, porque eu tô aqui pensando num copo de vidro pequeno para eu estar aqui. E eu ainda vou ganhar o mato com o Marcelo para mostrar para ele o que é um jaracatiá. E ali no tronco natural? Tem nem como mexer, né? Esse é um problema, né, dos cortiços, né? É que você não... Isso é uma cera de outras que eu já tinha derretido. A gente pode tentar fazer algum reservatório. O ideal seria derreter ela novamente e com algum... E modelar. Normalmente a gente consegue isso fazendo com um bastãozinho de madeira. Você consegue derreter essa cera. O bastão de madeira teria que estar dentro de uma vasilha, embebido em água, para poder tampar os poros da madeira. E aí você, quando coloca o bastão dentro da cera derretida, ela gruda na madeira, mas solta facilmente quando você coloca o bastão de volta na água. O que seria algo muito improvisado, né? Que eu estou fazendo. Mas a natureza não é assim? O que a gente pode ter é alguma outra tampinha, algum outro reservatório. Marcelo, e que outras abelhas nativas mais tu sugeriria para cá? Então, e o que tem uma condição, como será a parceria aqui com o Sítio São Luís? Tem uma condição climática que favorece alguns grupos de abelha que no sertão a gente não tem. Aqui em Pacuti, Mulungu, Guaramiranga, tem muitos criadores que cultivam as urussus. Canudo, que é um grupo das trigonas, uma abelha do grupo das trigonas, mas a urussu, que é uma melípona, ela se adapta muito bem a essa região de serra, região úmida. Então é uma abelha muito produtiva, tem muitos produtores aqui. Então o interessante é sempre você pensar nas abelhas que são daquela localidade. Claro. Para a gente não trazer nada de fora e incorrer em alguns problemas. E a Unilab traria os estudantes para cá, para as aulas de campo? Qual o seu pensamento? A gente tem essa possibilidade. Minha vinda é mais no sentido da gente estreitar né, se conhecer mais, estreitar um pouco esses laços aí institucionais e pensar, talvez aqui como vocês têm, eu vou devolver, certo? Tá. Então aqui o que a gente pode fazer, Laura, só interrompendo rapidamente, é colocar algum reservatório aqui que essa cera aqui não vai dar para modelar ela. Na sua próxima visita você já cuida disso. Tá. E eu vou tirar essa parte aqui, certo? Não precisa dela agora. Tá. Porque senão fica muito grande a colônia para poder elas controlarem, vai dificultar. Então, tá.
Assim, então o que eu penso era porque vocês têm muita visita, né? Tem muita gente de fora que não conhece esse mundo das abelhas. Se a Mas gente que é muito pudesse... atraente hoje mundialmente. Exatamente. E fora a importância ecológica, né, delas para um espaço desse. Seria da gente pensar em alguma estrutura de um criatório aqui, um meliponário, como a gente chama, né? E isso favorecer alguns processos educativos, seja com a comunidade, seja com os visitantes, seja com a própria instituição da Unilab, né? Dos estudantes poderem conhecer criatórios, né, diferentes. A gente na universidade tem um criatório lá, mas ele tem uma condição climática diferente. A gente está embaixo na região baixa do maciço, então lá é praticamente caatinga. Isso distingue muito os grupos de abelha que são possíveis de serem criados. Então isso pode possibilitar esse intercâmbio, né, de experiências e ampliando esses horizontes do estudante do curso de agronomia. Claro. O Instituto Sítio São Luís está de portas abertas, é uma honra e é interessantíssimo para nós e também a gente passar a conhecer, quando a gente passa a conhecer, a gente passa a respeitar mais, ganha um novo olhar sobre tudo isso. Exato. E também aprender que benefícios a gente tem do mel de abelha, como produzir melhor, estimular que outras pessoas produzam em seus quintais aqui na Serra, Exato. né? A gente só conserva o que conhece, né? A gente só preserva o que conhece. Se a gente não conhece, você passa despercebido e as abelhas, por terem hábitos de nidificação muito restritos e dependerem tanto das plantas nesse processo de construção do ninho, esse processo de crescimento populacional, né? De urbanização, de expansão dessas fronteiras agrícolas tem diminuído muito as possibilidades de ninhos naturais. Então esses criatórios vêm muito nessa perspectiva de ampliar essas colônias, né, que estão em alguns casos já em processo de extinção. E isso tem resquícios, né, e perdas ecológicas muito grandes. Sem dúvidas. A importância das abelhas é um tema hoje que o mundo fala sobre isso. É um assunto hoje mundial. Não é verdade? Porque além da questão ambiental, ela tem um impacto muito grande no ser humano, né, no homem, na alimentação, no hábito de nos alimentarmos de comidas diversas, né? Então a abelha ela tem uma relação muito grande com a diversidade de alimentos produzidos pelo homem. Sem Alguns dúvida. alimentos têm uma dependência muito grande das abelhas no processo de polinização. Muito bem, professor e doutor Marcelo. Esse é só o começo, viu? Que bom, Laura. Obrigado aí pela recepção e agora vamos dar uma voltinha no mato. Vamos conhecer aí o que tem muita riqueza aqui pra gente. Amém. E o melhor de tudo é compartilhar. E aqui o melzinho de nada. Um pouquinho aí para as crianças. Vou deixar aqui, depois a gente volta aí. Coisa mais delicada. Tu vai guardar isso aqui. Eu guardo para depois, então. Para em outro momento. Você vai guardar isso. Tá bom, pois fique aqui sorrindo para fazer uma foto aqui do lado da Iraí. 1, 2 e... 1, 2 e... Muito bem, gente. Encerro por aqui, viu? E mais assuntos virão. Trouxe aqui o professor Marcelo para conhecer essa beleza do jaracatiá. E aí, professor, conhecia? Diga aí. Conheço muitas plantas da Amazônia, de grande porte também. Angelim, samaúma, castanheira. Essa impressiona também. A gente chama belíssima. Aqui, a gente diz que é um mamoeiro do tempo dos dinossauros, né? Já que é da família do mamão, né? É fácil cair porque ele não tem um lenho muito vigoroso, mas é uma beleza. Eu sou apaixonada por jaracatiá. Não conhecia. Prazer, jaracatiá. Jaracatiá. Jaracatiá.
Exatamente. Vamos seguindo lá no pau casado agora. Vamos lá. Aí. Estamos aqui chegando no pau casado e o professor identificou uma abelha solitária, não é, professor? É o lema singulata, é uma abelha do grupo das euglossas, que são as polinizadoras efetivas das orquídeas. E orquídeas, Muito bonita. orquídeas tem muito por aqui, né? Orquídeas nativas e tal. São conhecidas como abelhas coletoras de perfume. Olha só. As orquídeas produzem as essências e os machos coletam para atrair as fêmeas. E estamos aqui chegando no pau casado. Siga lá, professor. Até aquela coisinha pequena ali na sua frente. Bem-vindos ao pau casado, que é uma gameleira agarrada a um pau d'arco. E isso tudo aqui, ó, é ela. Olha o tamanho dela, olha a altura dela. Que coisa linda que é. Uns 10 homens para abraçar. Vou chegar mais perto para vocês verem. Diante dessa lindeza, né, da natureza, aqui o pau casado, nesse tamanho que impressiona, né, enche os olhos da gente de beleza. O professor Marcelo vai dizer aí quais são as ideias a partir de agora entre a Unilab e o Instituto Cid São Luís. Nessa caminhada, nessa pequena caminhada que a gente deu, né, já dá para a gente perceber a riqueza, né, dessa vegetação. E a gente já fica imaginando as possibilidades, né, de pesquisas com as abelhas. Apesar de já existir alguns estudos aqui na região, mas essa é uma área bem conservada e que talvez tenha grupos de abelhas que não ocorram nessas outras áreas menos conservadas. E talvez aqui um primeiro estudo seria conhecer essa comunidade de abelhas que existem aqui no sítio São Luís, já que outros estudos, né, com outros insetos têm sido identificados algumas interações únicas, né, que só foram identificadas aqui. Então isso também pode acontecer com alguns grupos de abelhas e acho que vai ser interessante. Estou curioso para as próximas etapas. Muito bom. Ali a gente vê uma fitinha laranja, que são estudos do professor Bruno Araújo. Ele faz estudos com o uru, que é uma ave também muito rara e muito delicada aqui na Serra. E eu brincando chamo ele de Bruno Uru. Mas enfim, a Unilab com o professor Jober também já é habituada a vir aqui nas matas do sítio São Luís e por tudo a gente louva e agradece a Deus. São possibilidades muito importantes para a Serra de Baturité e a gente fica feliz em abraçar, proporcionar, acolher e o melhor de tudo, compartilhar conhecimentos. Não é isso, professor Marcelo? Sempre. Amém.